Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de junho, última semana do mês e do semestre. Começamos bem a semana, confirmando o sinal de alta já do Ibovespa, a expectativa de alta do Ibovespa que a gente vem comentando aqui na análise de fechamento do pregão. Primeiramente, gratidão por estar aqui presente, por prestigiar aqui nosso trabalho. Lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, no decorrer dela, deixe um like, deixe um joinha. Quando eu falo útil, pode ser útil em termos de aprendizado, útil em termos de leitura do mercado. Hoje eu vou falar de muitos ativos aqui: Bovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale, B3, Int B3, Curi 3, Pomo 4, MGLU 3, Embri 3, Itube 4, Siri 3, Jol 3, SBSP3, Usim 5, muitas e muitas ações, muitas delas que vocês comentaram aqui na última análise de fechamento do pregão, pedindo análise para o dia de hoje. Então, vou atender aqui vários pedidos que vocês colocaram na última análise. Fique à vontade também para pedir já para a próxima análise de fechamento do pregão. Vou rodar aqui a vinheta. Na sequência, eu venho aqui para a gente começar a análise do Ibovespa, que subiu mais de 1% no pregão de hoje. Então, vou rodar aqui a vinheta. Na sequência, aproveita esse momento para deixar um like aqui para a gente. E a carinha de alegre da capa, hein? Também não tem como não ficar, né? Quinto pregão consecutivo do Ibovespa. Quinto pregão consecutivo de alta do Ibovespa, né? Quase não saiu aqui. Eu falei que eu estava pensando na capa. Capa de quê, Dalta? Capa da análise de fechamento de hoje, né? A cara lá de alegrezinho. Vamos lá. Então, o Ibovespa fechando em alta de 1,07 no pregão de hoje. Essa alta de hoje cria aí uma expectativa do índice anular a sua tendência de baixa. Isso aqui já é um sinal legal, que é essa superação dessa máxima aqui, que se a gente olhar para o gráfico semanal, essa semana já abriu o pregão de hoje superando as duas últimas máximas no gráfico semanal. É um ponto positivo. Aqui seria outro ponto mais positivo, superar essa máxima, que está aqui localizada, é outra semana também, esse aqui, 123.245. O desafio mais importante vai estar aqui. Se eu jogar no gráfico semanal, vai dar para perceber essa região aqui, ó, que é uma região que passa média, passa uma região de fundo anterior do gráfico semanal, é uma região importante. Mas enfim, o Ibov gerando um sinal de fundo em cima da região de suporte do gráfico semanal. Falei em mais detalhes sobre isso no radar da semana publicado no sábado, exclusivo para membros do canal. Você pode saber o que é essa área de membros aqui que tem aqui dentro do canal, que logo aqui embaixo tem seja membro, aí você vai ver lá. Quem é DV Comunidade tem acesso a esse radar da semana antecipadamente. Amanhã eu torno esse radar da semana público aqui dentro do canal. Mas enfim, a gente está com o Ibov com essa expectativa de bater nessa região de resistência que vai aqui do patamar dos 123.400 a 124.200 pontos. Essa é a região de maior desafio para o índice Bovespa, em conjunto, logicamente, com esse patamar aqui desse topo, que é uma região também dos 122.900 a 123.400, que praticamente testando aqui o fundo anterior. Então, zona de resistência muito próxima para o índice Bovespa, quinto pregão consecutivo de alta, não tem sinal de baixo, pelo contrário, bastante força compradora nesse pregão. Muitos ativos começaram a gerar uma sinalização mais positiva de curtíssimo a curto prazo. Futuros no mini índice, gráfico de 60 minutos, olha só, força, bate na média, sobe, ó, se aproxima da média, subiu, bate na média, subiu forte, lateralizou, ou seja, não ganhou força para baixo. Então, mesmo que abra caindo aqui, eu ficaria atento em quê? Dá até para olhar para a venda se abrir caindo e passar a gerar num gráfico de 10 ou de 5 minutos, topo descendente em algum nível de resistência, preferencialmente abaixo aí de um patamar pelo menos do 124, 120. Mas eu ficaria um pouquinho mais interessado se abrir caindo de avaliar ali algum sinal, monitorar algum sinal de força no gráfico 60 ou de 30 minutos, ao testar a média, algum candle ali de alta gerando um fundo, que aí eu olharia muito mais forte para tentar pegar um movimento maior de subida. Como foi isso aqui, ó, abre caindo, bate no suporte
e gera reversão, para você buscar uma entrada tentando pegar um movimento mais longo. A gente está falando aqui, ó, andou 1.000 pontos. O Kaique mesmo fez uma operação hoje que gerou um baita resultado lá na faixa de 1.000 pontos aí, na nossa sala ao vivo, todos os dias, das 8h45 às 11 horas. Então aqui seria um cenário ainda apoiando mais buscar operações na ponta compradora. Agora, se vier aqui, ó, bate aqui, vem aqui subindo de maneira fraca. Se abrir subindo, também foca em buscar operação de compra, fundo ascendente, preferencialmente no gráfico de 10, 8, 5 minutos. Agora bate aqui, gera algum sinal de baixa aqui nessa região, daria para olhar de novo para venda, topo descendente no gráfico de 10, 8, 5 minutos. No dólar, o dia de hoje foi de queda de 0,8%. O dólar fechou abaixo, fechou ainda não, né? Tá para fechar. 0,8% aí de queda, podendo fechar abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico diário. Lembrando que eu já vinha falando para vocês, mesmo com esse candle grande de alta, o dólar está dentro de um processo de correção da sua tendência de alta. Não necessariamente que é cair, mas a correção poderia ser lateral ou movimento de baixa. Está optando por fazer agora um movimento de baixa. A oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje reforça ainda mais a chance de queda. Tem esse ponto aqui, que é um ponto que eu destaquei no radar da semana, que é importante. 373, que no gráfico semanal, se perder ali a mínima da semana passada, bateu nela exatamente, ó, 378. Perdeu esse 378, que é justamente oscilar abaixo da mínima de hoje, reforça um sinal de correção também pelo gráfico semanal da tendência de alta de curto a médio prazo. Então, olhando para o gráfico de menor velocidade, de 60 minutos, caiu forte, e isso aqui vai fazendo a correçãozinha em duas etapas. O dólar abriu subindo, que seria até legal, abre subindo e depois gera algum sinal aqui para baixo, eu focaria em venda. Ou seja, G60 vem aqui, bate ali na média, gera algum sinal de topo, olharia bem para venda, ou no G60 ou no G30, olharia para venda aí no dólar, tentando pegar um movimento maior aqui de baixo. Essa seria a minha intenção aqui. Agora, para compra, abre subindo e passa a proporcionar sinalização de alta, um fundo ascendente pelo menos acima dos 5.405, daria para sim pensar em buscar a operação de compra através desse fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas também olharia um pouquinho mais para venda. Depois disso, eu vou falar aqui das ações. A PTR4 no dia de hoje gerou aí uma alta de 0,93%. Desculpa. 0,93%. Até agora, nenhum sinal de topo descendente. Aqui, ó, o topo principal está aqui, da tendência de baixa. Disso aqui, ó, topos e fundos descendentes. Está dentro do movimento de subida que está enfraquecendo a tendência de baixa, vindo para cima das médias e ficando acima das médias. Mas o fato é, se a Petro gerar algum candle aqui forte de baixo, fechando abaixo dessa média, gerando nova mínima, seria uma das alternativas de buscar venda, e para quem está comprado, seria um sinal de saída, na minha opinião. Tá? Mas nesse momento, Petro vai apontando aí para romper níveis de resistência. O primeiro aqui já superou os 37,05, é algo positivo, mas o principal, para quebrar a tendência de baixa, ela precisa romper essa máxima aqui, localizada em 37,94. Não seria o ativo que eu estaria de olho em comprar no nível que se encontra, não significa dizer que ele não vai subir, apenas que não se encaixaria para mim essa entrada. O máximo que eu olharia aqui para fazer alguma operação na Petro, eu olharia para venda se fizesse justamente o que eu mencionei. Na Vale 3, o dia foi de estabilidade, mais 0,12%, que trouxe a possibilidade de abrir uma venda, inclusive o Kaique recomendou uma venda de swing trade nesse ativo, tentando pegar um movimento de baixa para possivelmente perder essa região aqui. Faz sentido, stop tende a ficar aí para cima aqui desse patamar, mas para ver todos os detalhes, o objetivo dessa operação, qual o risco dela, o percentual de risco, onde está o stop dessa operação e quantos por cento do seu capital alocar nessa operação de venda. Está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest, você pode consultar aí. Mas o fato é, a Vale está dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, anula esse movimento se romper essa máxima, enquanto não romper ainda está dentro desse movimento de baixa. Mesmo que supere a máxima desse pregão, ela continua dentro do movimento de baixa, dentro da expectativa de poder ter algo para baixo. Tá? Então, por enquanto, Vale 3, apesar da alta de hoje, ainda segue, tecnicamente falando, dentro de um viés de baixa e dentro do movimento de baixa pelo gráfico diário. A B3SA3, que eu tinha comentado na sexta-feira, ela, na realidade, na sexta-feira, tinha batido no stop da operação, e eu esqueci de comentar isso aqui com vocês. Então, vindo aqui para comentar, porque eu sempre fiz isso, desde agosto de 2010, sempre, e está lá dentro do dvinvest.com.br, controle das operações, vai lá em ações, controle das operações, você vai ter essa opção aqui de ver
todo o controle que a gente teve e todas as operações, seja de perda ou de ganho, a gente comunica aqui para vocês. No caso da B3SA3, ela gerou uma perda de 3,02% na operação, e isso representou uma redução de 0,5% do capital total, essa operação da B3. Aí vem as recomendações do pregão de hoje. Começando aqui, Vale 3 foi uma venda, e aí teve recomendação de compra em INT B3, né, tentando pegar ali, ó, no gráfico semanal dá para perceber bem o início de um movimento de alta, um fundo ascendente em cima da região de, dá até para ser um position trade também no papel. Uma chance desse papel poder ganhar força aí para cima. Então, recomendação foi feita, stop tá tudo, stop objetivo, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação, tá tudo lá dentro do aplicativo DV Invest, você pode consultar. Vamos ver se ela ganha mais força, né? Ela superando essa máxima aqui, reforça a expectativa de poder subir para romper essa região. Nesse momento, a resistência mais importante para o papel está em R$ 23,61. Depois disso, foi o outro ativo que foi recomendado para compra, foi a Curi 3, que subiu hoje 3,96%. Também recomendação que está lá dentro do aplicativo DV Invest, o papel ficou dando uma travada aqui longa, mas dá para perceber pelo gráfico semanal, vem aqui travando em cima dessa zona de resistência, vem aqui parando em cima da média e de novo superando a máxima da semana passada, criando expectativa de poder e gerar nova máxima histórica. É um dos papéis mais alinhados para cima dentro do setor imobiliário. Curi e Direcional são os papéis que pelo menos a gente gosta bastante, inclusive gosta no sentido de mais alinhado para cima. Inclusive a gente tem os dois papéis nas carteiras nossas recomendadas. Então o papel subiu bem, o que favorece logicamente um desempenho melhor para as nossas carteiras, depois dessa alta aí de 3,96%. Lembrando todos os dados da recomendação desse papel que está no gráfico diário com a tendência um pouquinho mais indefinida, mas com viés de alta. Tá tudo lá, esses detalhes, tá tudo lá dentro do aplicativo, tá? A Pomo 4 foi outra recomendação também de compra, inclusive eu também coloquei esse papel na carteira exponencial nessa semana. Então foi mais uma recomendação para swing trade e ela também está dentro da carteira exponencial, por isso que faz sentido você entrar lá dentro do aplicativo, mesmo que você não replique os ativos que estão nas carteiras recomendadas na sua conta, você pode pelo menos ser um filtro muito bom para que você olhe, faz sentido esse ativo aqui que o Dalton está sugerindo, ou que o Kaique está sugerindo, enfim, que estão nas nossas carteiras, faz sentido eu ter também na minha carteira, faz sentido eu olhar para curto prazo, então já é um filtro interessante, além de você ter acesso gratuito lá ao GPS da tendência dentro do aplicativo DV Invest, que lembrando, o GPS da tendência no dia 14, fechamento da semana do dia 14 de junho, estava com 90%, estava ali, ou seja, sobrevendido, aumentando a probabilidade de iniciar um repique de alta, uma correção, que eu vinha comentando aqui com vocês. E terminou, está acontecendo essa correção. Indo aqui para a gente falar agora, depois de Pomo 4, lembrando, Pomo 4 está em tendência de quê? De baixo ou de alta? Ela anulou a tendência de baixo aqui, ó. Ela quebrou essa tendência de baixo. Então, ela, um ponto que era resistência, ela foi lá e rompeu, já na sexta-feira, criando expectativa de subida. Para quem, esse final de semana eu gravei o Oportunidades da Semana, falando de swing trade. É um conteúdo exclusivo aqui também no canal, para membros do canal, esse é o membro DV completo. Então esse conteúdo, a gente torna ele público lá na quarta-feira, mas foi um dos papéis que foi comentado aí para possível compra de swing trade nessa semana, além de estar na carteira exponencial e a gente ter recomendado também dentro do aplicativo DV Invest. Gerando sinal de fundo em um patamar importante, se a gente olhar para o gráfico mensal, o papel também bateu ali na média, podendo gerar algo para cima. Vamos ver se vai dar certo. Não significa dizer que vai dar certo, tá? Só é importante ressaltar isso aqui. Começou relativamente bem. Destaques do dia, falando em termos de ações a ação que mais subiu e a que mais caiu, que fazem parte do índice Bovespa e se destacaram aqui dentro do índice Bovespa. Primeiro, Magazine Luiza subiu 12,28%. E aí, essa subida da Magazine Luiza anulou a tendência dela de baixa? Não, não anulou. O que anula a tendência dela de baixa, ou reverte a tendência dela de baixa, é superar essa máxima aqui. Superar a região dos 12,95. Mas já é um aspecto positivo, né? Abre com um baita gap de alta aqui, fecha acima da média, já supera várias máximas aqui anteriores, ó. Então, já é um ponto positivo. Se a gente olhar para o gráfico semanal, supera a máxima lá no gráfico semanal. Ponto favorável. Qual seria a alternativa? Entrar comprando aqui, com stop aqui embaixo, muito grande o stop, né? Pelo menos para mim. A outra forma, botar o stop aqui embaixo,
Enfim, eu olharia um pouquinho mais para algo assim, ó, de 120, gerou sinal de alta, vou arriscar uma compra, vou colocar o stop aqui, eu vou tentar pegar algo para cima, ou aqui mesmo. São as alternativas. Se ela também abrir e fizer isso aqui, ó, bate aqui, gera um sinal de alta, possibilidade de compra com stop aqui embaixo, tá? Essa alternativa, ou vou comprar se ela superar essa máxima com stop aqui nesse ponto. Também outra alternativa de tentar pegar um stop mais curto para não exigir tanto para cima, sabendo que ela vai ter essa resistência de imediato na faixa dos 12,70 a 12,95 e depois disso acima a gente vai ter aqui na região dos 13,60. O outro ativo foi a Embraer, que caiu 1,03%. A Embraer está dentro de um processo um pouquinho mais para indefinição, apesar de não ter quebrado ainda a sua estrutura de alta, que seria ela de curto prazo, mas recuou bastante, bateu na zona de suporte, gerou um sinal de alta, um candle de baixa. Ainda segue com a expectativa de poder ter algo para cima, de voltar aqui, ficar até encaixotada nesse patamar. Dá para olhar para o gráfico semanal que ela vai fazendo a correção mais no tempo de toda a sua tendência de alta. Vem aqui, corrigiu, subiu, corrigiu um pouquinho, subiu um pouquinho mais, e agora tende a fazer uma correção um pouquinho maior aqui. E me interessaria mais ela testando essa média aqui, ó, no gráfico semanal. Se ela na hora que ela testar essa média, eu me interessaria mais, por exemplo, ela vem aqui, bate na média lá e gera um sinal de alta aqui, daria para arriscar uma compra, mas agora não me interessaria em fazer nenhuma posição no papel, nem comprado, nem vendido no ponto que se encontra. Falando de swing trade. E Tube 4 fechou o pregão de hoje com alta de 1,44%. Essa alta proporcionou aqui para o papel um afastamento um pouquinho maior dessas médias móveis e a confirmação do movimento ali de subida no gráfico semanal, podendo caminhar aqui, ó, para a região do topo anterior, principal desafio desse papel, a região que vai ali dos R$ 33 até um patamar de 33,38. Quem está comprado nesse ativo, essa mínima aqui para mim ficou como um ponto de stop ali, ó. O stop em 31,63. Por quê? Se eu pegar um gráfico 120 minutos, vai ficar claro aqui, ó. 31,63 bem aqui, essa região de fundo. Dá para colocar até aqui assim, ó, se quiser um stop mais curto, até abaixo dessa mínima aqui, ó. Que seria outro fundinho ali no 120. 31,87 para quem está comprado no swing trade. Não seria muito legal voltar para baixo dessa região. Comprar aqui para swing trade aí eu não faria, porque já tem um movimento bom de subida, já está muito próximo da resistência, a relação de retorno já não é das melhores. Aguardaria alguma correção para buscar compra no papel. Ciri 3, boa alta no pregão de hoje, o setor andou bem hoje, direcional também subiu, 2,79% aqui para Ciri 3. Sinalzinho de alta, mas para eu entrar comprando esse papel, para me chamar mais atenção para compra, e eu aguardaria essa ação acima dessa região aqui, ó. Primeiro fundo anterior, que respeitou com resistência, que fechou uma vez acima, já voltou para baixo, aqui bateu, já voltou para baixo. Enfim, ela primeiro rasga essa máxima aqui, supera os 20,46, quebra a estrutura de baixa do gráfico diário, aí sim vai me chamar a atenção para monitorar o próximo movimento de baixa ou lateral após o movimento de alta, para aí sim buscar uma compra no papel. Mas para quem está abrindo compra, quem resolveu arriscar compra no papel ou quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima desse candle anterior em R$ 18,45. Só para ressaltar que quem pediu aqui a análise de Ciri 3 está inscrito no canal há 2 anos já. Então, muitíssimo grato aí pelo período aqui que você está inscrito no canal. E agora, falando de JALL3, JALL3, JOL3, ou JAL3, quem pediu aqui, está inscrito no canal, tem basicamente 2 ou 4 dias, se eu não me engano. Vamos lá, atendendo esse pedido, é um papel que não tem uma liquidez muito alta, tá? Se eu pegar aqui o volume médio de negociação, abaixo de 3 milhões, falando em média ali, quase 4 milhões, é ainda baixo, não... E só em olhar para o gráfico diário não é aquele ativo que, pela formação dos candles, que me chamaria atenção para swing trade. Então, olhando para um prazo maior, a ação dá para perceber que está dentro de uma tendência de baixa, e desde essa mínima aqui, para mim, isso aqui tudo é correção dessa tendência de baixa. Quais são os desafios principais dessa ação? Pensando ali no curto para médio prazo, principalmente. É a região em torno ali dos R$7 até o patamar dos 7,20. Principal desafio, ou seja, se essa ação conseguir voltar para cima dessa região 7,20, ela dá um indício de enfraquecimento dessa tendência aí de baixa. Se olhar para o gráfico mensal, desculpa, se olhar para um gráfico mensal também não é um cenário tão favorável. O ponto favorável é que está na zona de suporte importante do gráfico mensal.
e tentando subir ali pelo gráfico semanal, mas ainda desafiador, tá? Um momento desafiador. Não seria o papel que eu escolheria para buscar a operação de compra. Fechou em forte alta, depois uma forte queda, candle de definição. Se fosse para arriscar algo, rompimento dessa máxima, desse candle preto, stop abaixo da mínima desse candle aqui, tentando pegar algo para cima. E aí você pega o tamanho desse stop aqui, ó, e projeta pelo menos uma vez e meia aqui para cima, a 2 vezes, para ter uma boa relação risco-retorno, uma relação risco-retorno mínima em uma vez e meia, ou 2 vezes para ter uma boa relação risco-retorno no ativo. É o que daria para tentar fazer algo, mas puxando, arriscando um pouco mais, tá? Dentro dos contextos que eu já falei desse papel. Agora, Sabesp, SBSP3, fechou aí o pregão com alta forte de 4,11%. O setor foi muito bem no pregão de hoje. Copasa, que eu também coloquei na carteira exponencial nessa semana, CSMG3 subiu bem. A Sanepar também estava bem. Enfim, o setor tinha feito um bom pregão já na sexta-feira, trazendo a expectativa positiva para essa segunda-feira. Então a ação fechou muito forte aqui para cima. Anulou a tendência de baixa? Não. Quebra a tendência de baixa se, de curto prazo, vista pelo gráfico de aço, supera essa máxima aqui, que está localizada em 79,33. Mas é fato que essa forte alta aqui enfraquece a tendência de baixa. Só a quantidade de candles que ela deixou para trás ali, de candles até grandes de baixa, com essa forte alta. Então, é um papel, eu estando de fora, eu ficaria de olho em correções no gráfico diário ou no gráfico de 120 minutos para buscar a operação de compra nesse papel. É o que mais me interessaria em fazer nessa ação aí nos próximos pregões, falando de operações de curtíssimo a curto prazo. E por último, os Minas, que terminou o pregão com alta de 1,99%, mais um pedido aqui, tanto Sabesp, SBSP3 quanto os Minas foram pedidos de quem ainda não está inscrito no canal. Pô, se inscreve aqui no canal, é gratuito. E lembrando que eu estou atendendo esses 2 pedidos de quem não está inscrito no canal porque não teve pedidos de membros e não teve pedido que veio do aplicativo DV Invest. Quando tem pedidos que vem do aplicativo, que vem depois do membro e depois dos inscritos, essa é a ordem de prioridade. Aí, por último, quem não está inscrito. Então, para aumentar a chance de seu pedido ser atendido, se inscreve aí no canal gratuitamente, tá? Gratuitamente. Então, os em Minas, dentro de um processo de alta, aqui é o principal ponto ali para mudança de tendência da Uzi Minas. Se a gente pegar aqui, quanto tempo durou esse movimento de baixo? Uns 14 pregões. Esse aqui já tem uns 9. Então, em termos de tempo, olhando para esse movimento aqui inteiro anterior, 14 também, 14, 14. Então, esse aqui pode durar um pouquinho mais, tá? Esse aqui já está na faixa de 9 a 10, mais uns. Enfim, essa semana pode ser uma semana um pouquinho mais positiva para essa ação, buscando ali testar uns níveis de resistência. Não significa dizer que todos os pregões vão ser de alta, mas ela está dentro de um viés positivo, dentro de um comportamento anterior ali dos últimos movimentos. Faz sentido poder ter algo maior aqui para cima no tempo, ou mesmo de ficar lateral, aqui no tempo é ficar uma forma mais lateral. Qual a resistência mais importante para esse papel? A região, primeiramente, dos 7,90, depois disso na faixa dos R$ 8,08 e acima disso já por volta dos 8,29 a 8,38 são as resistências mais próximas. Para quem tiver comprado, fechamento abaixo da média com perda de mínima do candle anterior seria um sinal de saída de uma possível compra de swing trade nesta ação. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento pregão. Deixe seu like, deixe seu joinha. Agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima.